Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula aqui no Especializando.academy. Quem está falando aqui é o André Helena, né? Hoje o tema da nossa live aí é bacana, tá? A nossa aula de hoje é bacana. Eu tinha prometido que eu ia dar sequência na migração do projeto lá para menu moderno. Deixa eu voltar aqui. Mas eu achei interessante isso aqui porque eu vi uns comentários no nosso canal no Facebook, já vou mandar um recadinho também, em que eu mandei um vídeo lá, uma dica rádio lá, né, uma dica rápida, né, para quem é desenvolvedor, e surgiu alguns questionamentos, assim, eu achei interessante fazer um vídeo sobre, que é algumas coisas assim que acaba facilitando a vida do desenvolvedor, para quem mexe com a ferramenta, não digo do desenvolvedor em si, mas para quem gosta de mexer na ferramenta, né? Tem pessoas que acabam aprendendo a desenvolver ou mexendo pela curiosidade da ferramenta, né? E o Delphi para isso para montar a interface e tela, o Delphi é muito rápido, né? Você consegue fazer coisas muito rápidas com o Delphi, né? Claro que muitas pessoas ainda têm aquele costume de não fazer algo bonito, né? Mas no quesito comodidade do usuário, no quesito facilidade de utilização da ferramenta, o Delphi, da ferramenta, do software que você desenvolve, o Delphi tem uma, uma gama enorme, né? Tanto de facilidade para você montar, como facilidade de você utilizar os componentes que tem ali, né? Montar telas e tudo mais. Então, hoje eu resolvi tratar desse assunto, né? Que é algumas questões relacionadas eu digo segredo, mas não chega a ser bem um segredo, né? É algo que, uma coisa que eu aprendi assim, aprendi por conta, né? Eu sou desenvolvedor há um bom tempo, né? Estou na área de desenvolvimento faz um bom tempo e é uma coisa assim que não me foi passado, né? Eu buscava algumas informações e tal, mas é assim, na época que eu comecei, né? Assim, 2007, acho que foi 2007, 2008, que eu comecei a mexer com o Delphi. Tenho formação em ciência da computação, né? Sou formado em ciência da computação, já faz um bom tempo. E algumas coisas na época não eram assim tão fáceis de achar informação, né? Eu acabava sofrendo um pouco. Então, o que você aprendia era na teimosia. Não era tão fácil quanto é hoje. Não tinha tanta facilidade de informação, né? Buscar informação. Os fóruns eram mais restritos, né? Fóruns, blogs, etc. Não é tão disseminado quanto é hoje. Hoje você tem uma infinidade de materiais que você consegue achar aí na internet, tanto na parte de documentação da ferramenta e tudo mais. Então, você pega um ramo ali dentro do desenvolvimento, tem N fontes de materiais, né? E na minha época não, eu tinha que aprender isso meio que por conta, né? E uma das coisas que eu queria mostrar para vocês aqui, eu coloquei como segredos que não devem ser segredos, né? Isso aqui tem que ser algo que tem que estar já implícito, né? Sabido, né? Pela pessoa que vai mexer na ferramenta. E umas dicas também que eu gosto de passar para vocês. Vou fazer hoje uma aula mais voltada a dicas, né? E para facilitar a vida de vocês na hora de desenvolver. E aí umas coisas assim que eu aprendi meio por conta. Então, assim, eu queria passar alguns segredos que eu acabei achando no decorrer Achando não, né? Coisas que tem ali, mas que às vezes você tem que perder, perder um tempo, entre aspas, né? Você tem que correr atrás. E aqui eu vou tentar trazer de mão beijada para vocês essas informações, né? Então, antes da gente começar aqui a nossa aula, né? Fazer o jabá? Eu vou dar uma dica para vocês já de cara aqui, tá? Se vocês não seguem a gente lá nas redes sociais, nós temos o nosso canal no YouTube, tá? O Especializando.academy. Se inscreve lá, ativa o sininho, porque a gente sempre está postando material. Esse material aqui, por exemplo,
tá sendo disponibilizado tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, né? Então, segue lá a gente no Instagram também, tá? A gente tem uma página lá no Instagram que a gente posta algumas não, né? Todos os materiais que a gente consegue montar aqui para vocês. Curta a nossa página lá no Facebook, tá? Nossa página também tá fazendo sempre transmissões, postagens e tudo mais. E no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho lá, porque pelo menos quando a gente postar o material, você vai receber em primeira mão, né? Você vai conseguir acompanhar materiais que a gente posta em primeira mão. Aproveita, pessoal, comenta, compartilha, manda pro pai, pra mãe, pro irmão, pro tio. Comenta lá também, porque assim, a gente cria um engajamento maior. Tá? Porque o objetivo aqui nosso é literalmente disseminar o conhecimento, tá? Então, esse é o recadinho que eu queria dar para vocês aqui no começo. Partindo dessa premissa aí, então, por que segredos que não devem ser segredos? Hoje é quase um bate-papo aqui, né? Mostrando algumas coisas. Mas a ideia principal é a gente tentar fazer com que informações que eu aprendi no decorrer de alguns anos de desenvolvimento, eu possa passá-los de forma simples para vocês, tá? E algumas coisas relacionadas à estrutura da ferramenta. Porque até então, quando eu comecei a mexer com o Delphi, eu não sabia das possibilidades que ele disponibiliza para a gente, né? Do que a gente consegue fazer com ele, né? Usar tanto RTTI, né? Até esse dia atrás eu mandei num grupo lá o que era RTTI, houve uns questionamentos lá sobre o que era RTTI. Eu não vou entrar no mérito do RTTI, mas é um exemplo, né? De coisas que a ferramenta tem e você acaba nem sabendo, né? E a própria estrutura do Delphi, né? Como que o Delphi se comporta, como são as units mais internas dele, né? Então, é alguns segredinhos que eu queria passar para vocês com o intuito de facilitar o entendimento, né? Abrir um pouco a ideia de vocês e não ficar só focado ali no procedimento procedural e no tipos primitivos, né? Passar parâmetros com tipos primitivos, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá pro nosso Delphi. Acho que eu estou até com um Delphi aberto aqui com um projeto que eu estava mexendo aqui. Sistema nosso que a gente estava mexendo aqui. Estava desenvolvendo aqui uma tela. Então eu posso depois mostrar para vocês aqui. Não tem problema nenhum. Né? Mas primeiramente, eu vou pegar aquele projeto que a gente está fazendo a migração lá da tela para ficar com uma tela mais moderna, né? Pegar o projetinho legado nosso ali e tentar fazer com que ele fique com um menu mais moderno. Mas isso vai ser um material para uma próxima aula aí. Mas a ideia aqui principal é eu poder utilizá-lo como exemplo, né? Vou pegar ele lá. Qual é que é o nome dele aqui? Acho que é uma herança, alguma coisa relacionada à herança. Opa, não é para abrir no Git, não. Vamos lá. Tá aqui, ó, herança de tela. Bom, eu já tinha mostrado algumas coisas de conceitos básicos para vocês. A gente tem um material no nosso YouTube, Facebook e Instagram, né? Relacionado aos métodos private, né? Onde a gente cria métodos privados, métodos públicos, também declaramos variáveis, etc. Como que é o funcionamento, né? Umas coisas assim bem interessantes que o Delphi tem, por exemplo, é o fato de você poder criar N classes, tá? Isso que difere bastante o Delphi do Java ou de algumas outras linguagens de programação. No Delphi, por exemplo, você cria uma classe, você pode criar outra classe dentro dela mesmo. Você não precisa criar outro arquivo fonte, né? Outro arquivo de fonte, como no Java. Por exemplo, você cria uma classe no Java, você não pode criar uma outra classe dentro daquele mesmo arquivo. Você tem que criar um outro arquivo. E acaba que para cada classe que você desenvolve, se tiver 1000 classes, você vai ter 1000 arquivos.
Já no Delphi é um pouco diferente essa estrutura. Você consegue criar. Vou até deixar abrir um outro Delphi aqui, porque eu quero manter isso aqui aberto e mostrar para vocês uma situação em que nós criamos assim, acho que tem umas 5, 6 classes dentro do mesmo arquivo. Eu não vou entrar no mérito das implementações, ficar implementando aqui, mas eu quero mostrar para vocês, porque o objetivo é mostrar bastante coisinhas hoje para vocês e tentar dar um pouco mais de vazão nos conceitos, né? Deixa eu abrir ele aqui. Até um integrador. Ah, ele abriu, carregou bugado aqui o meu plugin. Até eu vou comentar sobre o plugin também, algumas funcionalidades do plugin. Só fechar ele e abrir de novo. Resolve. Vamos lá. Carrego certinho. Ó. As configurações que eu ajusto no meu ambiente de desenvolvimento, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui a gente está usando MVC, né? Conceito MVC nesse projeto aqui. Então nós temos as classes aqui, 3 camadas, então, o conceito de 3 camadas, né? Model, View, Control. Model, View, Control. Ó, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, produto. Deixa eu ver se a gente tem produtos aqui, né? Products. Acho que isso aqui é um exemplo. Bom, se vocês reparar bem aqui, eu vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar bem visual, bacana para vocês. Eu tenho essa classe aqui, ó, tudo bem que ela descende da JSON-DTO aqui, tá? Não vou entrar nos méritos do que é essa classe aqui, porque eu já passei para vocês um material, tem lá no nosso canal também, onde você consegue gerar classes pro Delphi a partir do JSON, né? Então, se você tem um JSON enorme, você simplesmente gera o JSON, né? Pega o JSON e a partir dele você joga na aplicação, né? Dá um criar lá e ele vai gerar todo o código-fonte para você automático. Seria basicamente isso aqui. Aqui tem uns ajustes que eu fiz para minha necessidade, né? Eu criei ele lá para dar um pouco mais de vazão. Afinal, são 150 linhas aqui de código, um pouco mais. Em vez de eu criar tudo isso na mão, né? Fazendo ali o espelho da minha tabela em banco, né? A minha estrutura do banco, eu fui lá e criei a partir do JSON, né? Eu criei a partir do JSON e eu tive aqui a estrutura gerada facilmente. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse caso é o fato de que a classe aqui, ó, tem uma classe aqui, tem outra aqui, tem outra aqui em cima. Olha que interessante, ó, tem mais uma classe aqui em cima. Essa aqui é só uma classe que não descende de ninguém, ó, tá vendo? Não vem de nenhuma outra classe. Ela é bem primitiva, assim, né? Ela não tem origem de ninguém, né? Ela é única, no caso. Claro, todas as classes são únicas, né? Mas ela não descende de nenhuma outra, né? Não tem herança. Aqui tem outra também que não descende de nenhuma outra. Então, se vocês começarem a reparar, ó, aqui, ó, type, né? Category DTO, que é uma classe. Tranquilo, não tem segredo nenhum, né? Ela começa ali e termina aqui. A estrutura de uma unit, vocês estão acostumados, já perceberam, não sei se vocês se ateram a isso, ela tem o nome dela aqui em cima, né? Que é o nome que está aqui, ó, é a unit, né? O nome dela. Tem a seção de interface. Dentro da seção de interface nós temos onde nós fazemos a adição de bibliotecas externas, né? De outras units, né? De outros lugares. Por exemplo, aquele DTO lá, JSON DTO, salvo engano, ele é oriundo desse arquivo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse arquivo aqui, tá? Então eu preciso fazer uma referência à classe de outra biblioteca, né? E aqui nesse caso, ó, ela tá uma classe aqui, ela é única, né? São classes do tipo primitivo, os tipos são primitivos, né? String, inteiro, né? Integer, string, etc. São classes aqui bem simples, né? Dentro da classe nós temos a seção private e a seção publish, né? Privado, todo mundo sabe o que é privado, né? Não tem nenhum segredo. Ela só é visível dentro da classe onde ela está implementada. A seção publish é um pouquinho mais complexo de tentar resumir. Mas vou tentar dizer que ela é do tipo pública, né? Ela é do tipo pública,
mas é utilizada para fins de componentes. Eu vou tentar resumir nesse formato. Dá para aprofundar muito aqui, mas eu não quero aprofundar muito, porque senão eu vou ficar falando só sobre isso e vai acabar fugindo um pouco. Mas o publish é como se fosse público, porém ela tem algumas coisas relacionadas a você poder criar como se fosse propriedades de componentes. Quando você tem um componente na tela ali que você vai no Object Inspector, ali na lateral, na paleta lateral, vamos supor, tem a property ali, a propriedade enable, por exemplo. Se você clicar naquela propriedade e mudar, ela tem o true e false, aquela propriedade é uma implementação que está na seção publish, tá? Na seção publish da classe onde está implementado aquele objeto, tá? Então, é basicamente isso, mas dá para aprofundar muito mais. Eu não vou entrar no mérito aqui. Então, aqui eu consigo acessar ela de externa, né? Fazer acesso externo, tá? Eu consigo acessar as informações dela. Aqui eu tenho uma classe chamada tProductDTO, onde tem uns tipos primitivos aqui também, né? Inteiro. Porém, aqui tem um tCategoryDTO. Olha quem que é o cara aqui, ó. O que aconteceu aqui? Qual que é o pulo do gato? Eu não preciso adicionar, eu não preciso criar uma classe, né? Eu não preciso criar uma classe ou um arquivo único para salvar esse tCategoryDTO, né? Eu não preciso criar uma nova unit, né? Um arquivo fonte, só com esse código do tCategoryDTO. Eu simplesmente implemento ele dentro da mesma classe, da minha mesma classe aqui, minha classe chamada Product Category, né? Eu tenho ela aqui e eu utilizo ela aqui dentro mesmo. Ó, eu tenho o produto, dentro do produto eu tenho a categoria. E a categoria está aqui dentro da mesma classe, né? É bom isso? Eu digo que tem os prós e os contras, né? Tem algumas coisas assim que fogem um pouco ao controle se você acabar, como é que eu posso dizer, tentando fazer alguma gambiarra, né? Porque o que acontece é que dentro da classe, quando você implementa ela junto com outra, a seção privada, ela não fica mais privada para essa classe aqui, você entendeu? Eu consigo acessar atributos da classe privada aqui, ó, aqui dentro da minha classe product aqui, né? Porque elas estão no mesmo arquivo. Então, mesmo ela sendo privada, ela não é privada dentro do mesmo arquivo. Lembra que eu falei para vocês que quando está implementado na seção private, ela só consegue ser visível dentro da estrutura dela, dentro do arquivo onde ela está implementada? Então, acontece que a product está dentro do mesmo arquivo e ela consegue acessar os atributos da seção privada da outra classe. Tá? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Então, eu digo que isso é um contra, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. O pró é que você consegue, né? Você consegue utilizar ela dentro do mesmo arquivo. Então, assim, tem que usar com moderação, tá? Bom, vamos lá. Aqui mais publish, né? Property, né? Que seriam as propriedades. Aqui eu tenho a seção public, né? Onde tem o constructor e eu tenho o destructor aqui da minha classe, né? Basicamente eu tenho isso daqui porque eu preciso criar o objeto da outra classe, né? Não sei se vocês perceberam, mas aqui tem um objeto do tipo tCategoryDTO, aqui, ó, tCategoryDTO. Então, quando eu executar o create dessa classe aqui, só um pouquinho. No create dela, eu tenho que criar outra classe, né? Porque ela está contida dentro da classe produto, né? Eu tenho o produto e dentro do produto eu tenho a categoria. Então, quando eu crio o produto, eu sou obrigado a criar o objeto category, né? A categoria ali dentro, né? Para mim poder acessar os atributos dele. Senão, eu vou tentar atribuir valor para os métodos dele e o objeto não foi criado. Vai dar erro de memória. Tá? E o método destroy porque eu preciso depois limpá-lo da memória. Tá? Tranquilo? Então, eu tenho o constructor e o destroy. Né? O create e o destroy, né? O constructor e o destructor aqui. Override é porque eu preciso reescrever o método de destroy, né? Eu preciso, como é que eu posso dizer? Eu preciso implementar o meu próprio método destroy, né? Apesar de ele chamar o destroy da herança das classes, né? Da classe Delphi. Tá? E eu tenho aqui também, agora começou a mudar um pouquinho. Aqui eu tenho a minha classe do tipo Product Category, né?
tProductCategory. Ela é do tipo, ela é uma classe, né? Só que ela descende da tJSON-DTO. Quem que é essa tJSON-DTO? Lembra que eu falei lá em cima que ela estava adicionada a uma outra biblioteca? Vou dar um Ctrl clique aqui, ó. Ele vai abrir a classe, né, onde está implementado as informações referentes à classe tJSON-DTO, né? Ela descende da classe ArrayMapper, né, Mapper, e dentro dela ela tem alguns métodos, alguns atributos e algumas properties, né? Onde eu faço o jus da utilização dela. Qual que seria o objetivo aqui? Essa classe aqui, ela existe, eu criei ela porque eu consigo, a partir dessa classe, gerar um JSON, né? E a partir de um JSON popular a classe. Então eu consigo fazer os dois processos, né? Eu consigo popular uma classe, né, com um JSON, e eu posso gerar um JSON a partir da classe. Então, por isso que ela descende da tJSON-DTO. A tJSON-DTO é onde está implementado esses métodos e atributos, essas possibilidades de fazer a conversão, né? Fazer esse DTO ali, né? Esse cast, essa conversão. Tranquilo. Só que dentro dessa classe aqui, eu tenho um tProductDTO. Lembra que eu falei que eu consigo acessar atributos da minha classe, mesmo estando na private? Ó, aqui, ó, fProduct, né? Era do tipo tProductDTO. Aqui em cima, ó, se vocês verem, perceberem, aqui no Create, eu tenho o fCategory, né? Que é esse cara aqui, ó, está na seção privada. E eu utilizo o tipo tCategory, né? Que é esse cara aqui. Então, até aí, tranquilo. Aqui eu declarei uma property, né? Na seção Publish, uma property do tipo produto, né? Do tipo produto, não, do tProductDTO, né? O nome dela é Product, né? E ela faz a leitura do atributo, né, do atributo aqui, fProduct, que é do tipo tProductDTO, que basicamente é esse carinha aqui em cima, ó. Tá? Então, vocês perceberam que eu tenho a categoria, eu tenho o produto e eu utilizo uma outra classe que tem uma variável, né, tem um atributo que é do tipo produto ali de cima. Tá? Deixa eu ver se nossa transmissão tá tranquila, porque eu percebi aqui que deu uma oscilada. Só para garantir que a gente vai manter a conexão. Porque essa aula aqui, faz tempo que eu quero passar essa aula aqui, justamente por isso. É um conteúdo assim que ninguém fala isso aí. Você tem que ficar estudando, se matando, estudar para conseguir daí implementar dentro da... É um pouco meio complexo, né? Mas é isso aí mesmo. Se desenvolver fosse fácil, qualquer um faria, né? Mas não, quem é desenvolvedor é porque se dedicou, né? Tem uma dedicação, tem um estudo. Então, estou tentando passar para vocês algo que eu já aprendi, né? Aqui eu também tenho a seção Public, né? Onde eu faço a criação e a destruição dos objetos. Ó. No Create eu crio o objeto ProductDTO, né? E aqui no Destroy eu tenho que livrar da memória ele e eu chamo o Free. Eu chamo o Free dele, daí o próprio Destroy do produto chama o Destroy da categoria lá. Daí ele vai destruindo meio que em cascata, não, é em cascata, né? Aqui embaixo é um pouco diferenciado aqui, porque esse JSON name aqui é para mim poder fazer os esquemas de geração do JSON, né? Tanto receber o JSON quanto gerar um JSON, né? E aqui eu também tenho um atributo, né, chamado products, só que já temos uma implementação de object list, né? Então a gente está trabalhando com generics aqui, né? Por quê? Porque eu tenho um objeto, eu coloco ele entre maior e menor ali, né? Eu coloco o tipo dele e eu digo que eu vou ter uma coleção, né? Uma lista, né? Uma coleção daquele tipo de objeto. Ou seja, eu tenho um produto e aqui eu tenho uma caixa onde eu posso colocar vários produtos, né? Fazendo uma analogia nesse sentido, eu tenho a classe produto, né? Que é essa daqui de cima, ó. Que é essa daqui. Eu tenho a classe produto, que está aqui em cima,
está aqui em cima. E eu quero criar uma coleção de produtos, então eu tenho uma lista de produtos, né? Então é como se eu colocasse uma caixa e adicionasse vários produtos, né, dentro dessa minha caixa. Não necessariamente pode ser o mesmo produto, mas ele vai ter toda aquela estrutura ali, né, todos aqueles métodos e atributos que tem implementado dentro da nossa classe produto. Não tem segredo nenhum, pessoal, para quem aí conhece de orientação a objeto, quem trabalha com orientação a objeto, Delphi é isso aí também. O pessoal tem o costume de achar que Delphi é só arrasta e solta, né? Não é isso. Tá? Se quiser trabalhar no arrasta e solta, pode também, não tem problema. Mas tem lá seus segredos. Bom, agora eu queria mostrar para vocês. Não chega nem a ser um segredinho isso aqui, tá? É só um... Como que funciona... Vou tentar, se for o caso, até desenhar para vocês. Mas como que funciona a estrutura ali de classes do Delphi, né? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, um painel, né? Tem um painel aqui. Não, esse aqui é um image. Perdão, esse aqui é um image. Ele está arrastado na tela inteira. Esse aqui é um painel, né? Aqui eu tenho um type, né? Dentro da minha estrutura. Aqui eu estou naquele projeto herança, né? Eu tenho um type. Dentro do type eu tenho o t-form principal, que ele descende do t-form padrão. Lembra que nós fizemos aquele esquema de herança de telas e tudo mais? Então, se eu der um Ctrl clique, eu vou fechar as outras units aqui, eu vou deixar só a do menu principal do modelo antigo que nós estamos migrando como exemplificação. Então, eu vou dar um Ctrl clique aqui, ó. Ele vai abrir quem? Ele abriu o view.padrão. Quem que é o view.padrão? É onde tem implementado uma estrutura básica já dos menus, né? Aqui já é um atalho, ó, Ctrl H, componentes que é do tipo não visual, você consegue, com um atalho Ctrl H, fazer aparecer ou desaparecer. Se não me engano, está aqui em cima o atalho do Ctrl H. Aqui, ó. Esconder os componentes não visuais. Tá aqui, ó. Então, parece um hintzinho ali. Né? Então, o que acontece? A minha classe tela principal, ela descende de uma outra tela padrão, né? De uma outra tela. Poxa, mas e a tela padrão descende de quem? Qual que é a estrutura ali por trás? Bom, ela descende do t-form, tá vendo? Ou seja, todos os formulários do Delphi é do tipo t-form. Então aqui é a classe base, né? A classe base pronta dos formulários do Delphi, né? Então, quando eu crio um projeto novo, vocês podem até ver, ó, se eu vim aqui no Delphi, ó, File, New, vou criar um projeto aqui, ó, New VCL Application, né? Esse cara aqui que vem pronto, sempre vai ter um carinha desse aqui pronto quando tem um formulário, ele vem do t-form, ó. Dou um F12 aqui, ó, eu vou para o código, ó, tem o design e code aqui, ó. Ele vem descender do t-form, ou seja, é a classe mais, eu vou falar classe mais baixa, não, mas é a classe mais antiga, né, mais premissa, mais baixa do Delphi para formulários, né. Bom, e depois dela, o que tem? Se eu der um Ctrl clique aqui, ó, ela não tem mais, vocês podem ver que não tem mais tela aqui, ó. Não tem tela. Estão vendo, ó? Essa daqui é uma tela. Ó, ela tem o design aqui embaixo, aqui, ó. Certo? Quando eu dou um Ctrl clique aqui para abrir a descendência dela, onde que ela está implementada? Ela está implementada na VCL.form, vocês estão vendo? Ó, T-form, tá até aqui, ó, uma anotaçãozinha. Então, o que acontece? Bom, poxa, tem implementado aqui o t-form, está aqui dentro. Então, eu vou tentar dar uma explicadinha aqui dentro do t-form, tá? Bom, eu tenho a seção pública, onde eu tenho o title, eu tenho as properties, né? MDI Children, MDI Children Count, o title, next, cascade. Então, são alguns métodos e atributos, né? Aqui, métodos e aqui atributos, que tem dentro, né, que está implementado dentro do t-form, que eu consigo acessar lá da minha classe que descendeu do t-form, né? Aqui embaixo eu tenho já a seção Publish. Deixa eu tentar mostrar para vocês que, ó, eu tenho o Publish aqui, ó. Será que eu consigo acessar, ó, Property Title Model. Vamos ver aqui se a gente consegue acessar esse Title Model aqui, ó. Eu não consigo acessar.
mesmo estando na seção pública. Vamos ver o next aqui, ó, o título. Eu consigo acessar? Também não consigo. Deixa eu colocar o objeto aqui. Ponto título. Não vou conseguir acessar. Deixa eu dar um Ctrl F9 para ver se ele vai compilar. Eu acho que o meu Ctrl F9 não está compilando. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu projeto. Nossa, está compilando rapidinho, acho que está bugado aqui. Deixa eu fechar. Ah, tinha dado erro. Comecei a mexer em umas coisas ali internas do Delphi, eu acho que acabei esculhambando alguma coisa. Deixa eu fechar esse aqui também, eu vou abrir outro. Eu tenho alguns plugins e extensões instaladas e acaba gerando às vezes alguns conflitos. Eu tenho esse IDE fixa aqui também, então acaba que pode ser ele algum causador de problema. Então eu tenho que falar que agora funcionou. Ponto title, né? Olha lá, eu acesso o método title, né? Title, title. Ponto previews. Vamos ver se eu consigo acessar o ponto previews. Ó. Consigo, tá? Eu consigo acessar a property chile mode, né? Também, ó. Tá? Eu consigo acessar, porque ela está na seção public. E agora o action aqui, ó. Eu consigo acessar, que está na seção publish? Consigo também. Por que eu consigo acessar? Porque esse atributo aqui, ele está na seção pública, né? E se eu vier aqui, vamos ver se eu acho ele aqui. Ó, vou selecionar aqui, dar um F11. E como é que era o nome dele? Era Action. Vamos ver se ele está aqui publicado na paleta. Ó, está aqui em cima. Tá? Ou seja, o que estiver aqui na seção Publish, como ele tem um formulário vinculado, tem uma tela, ele vai ter propriedades no Object Inspector, né? Essas propriedades, elas só existem aqui porque elas estão na seção Publish aqui do meu formulário, da minha tela onde está implementado o T-Form, entendeu? Então, por exemplo, ó, eu tenho, vamos ver se eu tenho algum atributo aqui, outsize, ó, né? Esse outsize é do form, ó. Pode ver que eu estou selecionando o T-Form padrão. O T-Form padrão eu tenho o outsize. Vamos ver se lá na implementação lá da tela de herança tem o outsize. Olha ele aqui, olha aqui, ó, outsize. Então, os atributos que estão aqui são os que aparecem lá no Object Inspector da minha tela aqui, ó, tá? Ó, form style, pode ver aqui, ó, form style tá fsmdi form, né? Se eu for lá nele aqui, vamos ver se tem um form style aqui. Form style, olha aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Então eu tenho que ter uma implementação dele em algum lugar, né? Bom, então aí nós já descemos 2 níveis, né? Nós estávamos na view principal, depois nós fomos para a view padrão, da view padrão a gente foi para o T-Form. Agora, o que tem abaixo do T-Form? Bom, abaixo do T-Form, ele herda do T-Custom Form, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho. Deixa eu abrir um PaintNet aqui. Deixa eu fazer um desenho de autoforma aqui para vocês tentar entender mais ou menos o que ocorre. Você tem uma forma de largura. Faz tempo que eu não mexo mais nesse carinha aqui. Aqui é um desenho livre. Aqui, ó. Né? Então aqui é o meu T-Form, é a minha view principal lá, né? Aí, opa. Vamos deixar lá como preto mesmo. Aqui, preto. Tranquilo. Até aqui, nenhum segredo, né? Vou deixar ela bem grande, porque a gente vai precisar. Certo? Aí, dentro dela, eu tinha o meu form padrão. Então, o meu form padrão está aqui. Certo? Dentro do meu form padrão descende de quem? Eu vou trocar o form padrão aqui de cor. Eu vou colocar ele vermelho. Dentro dele, eu tenho o T-Form, que ele descende do T-Form. Quem que é o T-Form? O T-Form está aqui dentro. Dentro do T-Form, eu vou colocar ele como verde. Dentro do T-Form, ele tem o T-Custom Form, que ele estaria mais aqui dentro. Certo? Vou deixar ele com uma cor assim, mais alaranjada. Certo? Até aí, nenhum segredo.
Então nós decidimos aqui, partindo da principal que a gente estava aqui, a principal, a padrão, a T-Form e a T-Custom-Form. Dentro da T-Custom-Form, olha que interessante, olha, estávamos aqui, aí dentro da T-Custom-Form está implementado dentro da mesma classe, ó. Olha que bacana. Então vamos voltar lá, ó, Ctrl clique, ele está na linha, vou colocar um marcadorzinho aqui, para colocar um marcadorzinho aqui na lateral, ou você clica na onde você quer, aí vamos supor, você quer, você saiu da posição, daí você dá um Ctrl 1, ele vai lá naquela posição. Ah, eu quero ir para uma outra posição, eu quero ir na Ctrl 1 e depois para Ctrl 2, ó. Você cria uns marcadorzinhos aqui na lateral. Seria uma espécie de bookmark, né? Marcador, né? Então, T-Form está aqui na linha 972. Se eu der um Ctrl clique, ele vai para a linha 499. Eu vou colocar um marcadorzinho aqui, ó. Ele está aqui, ó. Certo? Olha que bacana. Ou seja, a classe T-Form está aqui, é tipo aquela uma que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ela está aqui embaixo e a outra está aqui em cima, né? Dentro dela, nós temos a T-Scrolling Encontro. Olha que bacana. Que também está implementada aqui dentro da mesma classe VCL.Forms, né? Porque os formulários estão, as classes dos formulários estão implementadas tudo dentro dessa VCL.Forms. Ou seja, temos mais um nível aqui, ó. Vamos criar mais um desenho aqui, ó. Seria a T-Custom-Form. Dentro da T-Custom-Form, nós teríamos a T-Scrolling Encontro, né? Dentro dela, nós temos a T-Encontro. Ou seja, teríamos mais um nível aqui embaixo, ó, né? Teríamos mais um nível. E dentro dele nós temos o T-Control, que seria mais um nível. Olha só que trabalheira que os caras tiveram para desenvolver isso aqui tudo. E dentro dela nós temos quem? O T-Componente. Dentro do T-Componente nós temos... Aí aqui já começa a mudar um pouco, porque já estamos partindo da System.Classes, né? Onde só são implementadas as classes mesmo. Dentro dela nós trabalhamos com duas interfaces e uma classe, né? Uma classe. Nós temos a classe de interface e a classe de persistência, no caso aqui, tá? Aqui é uma classe, não é uma interface. Classe e interfaces são iguais, mas são diferentes, tá? Ela é tipo abstrata. E aqui que está o pulo do gato que eu queria mostrar para vocês. Lá no CERN, lá no finalzinho, ele tem esse carinha aqui, ó. Eu vou até escrever o nome dele. Eu vou pular alguns aqui, senão vai faltar espaço. Mas ele aqui tem o T-Object. Por que eu coloco o T-Object no centro aqui? Porque depois dele não tem mais nada. Vocês entenderam? Ou seja, basicamente quase tudo que descende de alguma coisa descende lá na classe mais baixa, na classe mais básica do T-Object. Então, o CERN, né, vamos falar assim, o núcleo do Delphi trabalha em cima do T-Object. Tá? Então, você quer passar alguma coisa por parâmetro, se você quiser passar um T-Object e depois fazer um cast, usa o T-Object, dá certo. Tá? Normalmente dá certo, dependendo da forma que você implementa, dá certo. Tá? Então, eu vou pegar um outro componente aqui. Ó. Nós pegamos o formulário principal. Eu vou pegar o painel aqui. Ó. O painel é o painel 1. Né? Esse cara aqui. Ó. Deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês. Ó. Painel 1. Tá vendo aqui? Está dentro do nosso formulário. Esse painel aqui. Ó. Tá? Ctrl clique. Ó. Painel é do T-Custom Painel. T-Custom Painel vem da T-Custom Control. T-Custom Control vem do T-Win Control. Vocês viram que a gente já passou pelo Forms aqui, nós estamos no VCL Controls aqui, ó. Depois do T-Custom Controls tem o T-Win Control. Depois do T-Win Control, T-Control, T-Componente. Opa, caímos aqui novamente, ó. Depois do T-Componente, cai na onde? No T-Persistente e no final o T-Object novamente. Ou seja, lá no CERN dele, lá no CERN do painel, ele, o ancestral mais antigo dele é o T-Object, tá? Se eu pegar outro componente aqui, ó, vou pegar esse My Menu aqui, ó, o menuzinho.
Ctrl clique, ele descende do T-menu. T-menu vem do T-componente. T-componente, T-persistent. Ó, aqui já caiu, ou seja, aqui tem poucos níveis, né? O menu. Já cai no T-object novamente. Né? Passamos por poucas cascatas aqui no caso. Poucas gerações, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É algo assim que ninguém fica mostrando ao certo para todo mundo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também, antes da gente finalizar, ó, deu mais de 40 minutos aqui já de explicação. Já me perguntaram algumas vezes sobre o CNPAC aqui, ó, tá vendo? CNPAC. Deixa eu pegar o projeto CNPAC aqui. Vou deixar aqui na tela, pegar algum método pronto aqui. Deixa eu ter um botão, vou pegar o próprio botão aqui. Como que utiliza o CNPAC? Qual que é o objetivo do CNPAC? Bom, ele tem várias opções dentro dele, né? Dentre elas, tem esse Code Tools, Message Box, que eu gosto muito, porque você consegue montar mensagens simplesmente selecionando o que você quer, ele já gera a mensagem para você, né? Gerou a mensagem para você. Mas uma coisa que eu gosto bastante dele aqui é algumas coisas relacionadas a opções que ele cria aqui, ó, essa barra que ele cria aqui, né? Essa barra tem uma infinidade de opções. Dentre elas, por exemplo, deixa eu pegar uma tela em que eu tenha bastante componentes não visuais para mostrar para vocês como é que organiza. É uma dica chave aqui para vocês. Quer ver? Esse aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, né? Tem vários componentes na tela aqui. São componentes do tipo main table, né? Tabelas, né? Ó, eu vou desmarcar aqui para ele sumir, né? Vou tentar mudar de posição aqui, ó, a minha tela, porque está bem carregada essa cor. Eu coloquei a cor aqui para não me perder nos componentes ali, porque tem vários componentes um em cima do outro. Ó, vou colocar aqui nessa aba aqui. Então tem vários componentes aqui, ó. Tem vários TAction, né? TAction list, tem vários FDMain table e tem vários data source, isso mesmo, eu ia falar dataset, mas data source. E eu tenho mais alguns outros componentes aqui. Como é que eu faço para organizá-los assim, nesse formato? Ficou bacaninha, né? Faz tudo alinhadinho. Bom, você vem aqui, ó, Arrange the non-visual components. Você organiza os componentes não visuais, né? Então, às vezes, os componentes não visuais estão todos jogados na tela e fica aquela maçaroca de componente, é chato pra caramba. O que você faz? Você seleciona quantas colunas você quer, ou linhas, o espaçamento entre elas, a posição onde você quer alinhar, dá um OK e ele organiza para você. Às vezes acontece de um componente desse aqui estar escondido fora da área de visão aqui, ele acaba aparecendo aqui para você. Já me aconteceu isso aí algumas vezes. Você acha o componente aqui, mas você não vê ele na tela, né? Mas cadê esse componente? Ele está fora do campo de visão, né? Às vezes o desenvolvedor expandiu a tela aqui, né? Expandiu a tela, vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Expandiu a tela aqui, colocou ele aqui e depois voltou, né? Olha lá, sumiu o componente. Aí você acha ele ali, mas você não acha ele, aí você fica, poxa, mas cadê? Aí você simplesmente vem aqui, ó. Pronto, ó, já veio para cá. É que esse aqui eu estava selecionando ele. Se eu não selecionar nenhum, ó, eu vim aqui, dá um OK, aí ele organiza, né, conforme as configurações que eu coloquei. Outra coisa bacana também que eu gosto de utilizar o CNPAC, tanto para gerar as mensagens quanto para isso, é essas configurações aqui de indentação, né? Ele ajuda também, tem umas configurações de indentação nele. Salvo engano, fica aqui, ó. Highlight, esse cara aqui, ó. Source Highlight, né? Você determina, configura as cores, né? As cores, ó, por exemplo, essa primeira aqui é um amarelinho mais escuro, ó. Depois um marronzinho, aí tem um verdinho aqui, ó, os níveis, né? Você configura esses níveis de cores aqui, ó, né? Pode ver que é tudo colorido. É estranho, mas eu gosto. Eu tenho costume de trabalhar com esse formato colorido. Então aqui, ó, tem como colocar algumas coisas de delay para ele não pintar na hora. Configurações da linha, eu quero uma linha pontilhada ou uma linha tracejada, né? Uma tracejada. São coisas desse tipo que você consegue configurar com esse CNPAC, né?
Fora as outras configurações aqui, que tem tantas que eu quase não uso todos os recursos que ele me disponibiliza. Mas esse aqui de organizar e o de organizar questões de tab order, eu utilizo muito, tá? Eu utilizo muito mesmo. Tranquilo? Então esse eu queria passar de recadinho para vocês. Ah, tem um outro aqui, ó, Display Tab Orders. Ah, esse aqui é outra dica que eu queria passar para vocês. Ainda bem que eu levei o mouse aqui e lembrei. Por exemplo, deixa eu tirar aqui a visualização, né? Eu vou colocar aqui nessa primeira aba novamente. Porque a primeira aba aqui que eu estava trabalhando, eu tenho vários componentes para você passar com o mouse, né? Então, ó, você vai passando com o mouse, tá vendo? Você vai passando. Isso aqui seria basicamente conforme o usuário vai dando os enters, né? Ou os tabs, no caso. Tab ou enter, né? Aqui está como enter porque a gente trocou. Mas, poxa, eu não sei onde que está o que aqui. Então, eu venho aqui, ó, marco ele aqui, ó. Vendo aqui essa opçãozinha? Display Tab Orders in Design Mode. Então, em tempo de design, em tempo de desenvolvimento, você consegue ver os Tab Orders. Ou seja, se você reparar bem, ó, aqui, bem em cima aqui, ó, tem o 0, que é o formulário mais principal. Aqui embaixo tem o 1. Dentro do 0 tem outro 0 aqui, ó, que seria um outro painel. Dentro do painel eu tenho um outro frame. No frame eu tenho o 0, o 1. Aí aqui tem o 0 de novo porque tem um painel dentro dele que seria o 2. Aqui o 3, ó, você consegue ver o 3 aqui em cima, ó. 3, 4, 5, 6. Ah, aqui tem um 7 também separadinho, mas provavelmente ele está enable false, então ele vai pular. Vamos ver. Onde está o 8 aqui? Acho que aqui é o 8. E por aí vai, ó. É que quando o componente tem outro componente dentro, ele marca como 0, como 1, e tipo, vai cascateando dentro dele, né? Mas aqui você sabe as posições onde vai passar. Ó, esse aqui é o 10º, tá vendo? Esse é o último dessa tela. Então, são os componentes para você ter uma noção aonde os componentes visuais de passagem, né? Para você passar com o mouse, vai acabar passando. Então, você não precisa ficar testando um por um ali com o mouse. Você simplesmente habilita essa opção aqui e mostra qual que é a sequência básica que vai passar. Tá? Certo? Então, assim, o CNPack eu recomendo instalar, né? Tem os outros aí também, mas eu vou deixar para um próximo momento. O objetivo era passar essas informações para vocês e esses segredinhos ali em relação aos objetos, em relação às classes, em relação a esse ao CNPack, que já gerou alguns questionamentos, e tentar mostrar para vocês coisas simples que basicamente a gente aprende às vezes por conta, né? Mas eu gostaria de passar de bandeja para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Pessoal, até a próxima.